Pronto. Pronto, já estamos aqui de volta. Estou só esperando o professor Jacinto aparecer aqui para eu capturá-lo. Deixa só o professor Jacinto entrar aqui, pessoal, que eu vou capturar ele para a gente continuar. Só um minutinho, vão acompanhando, hein, no Instagram da Tiran, da Empório e no meu as programações. Amanhã teremos a professora Carla Silene, que está nos acompanhando aqui também, vai participar amanhã da nossa live às 19 horas. Eu estou só esperando o professor Jacinto entrar aqui que eu vou chamá-lo de volta. Professor Jackson Zílio, grande abraço. Um grande abraço para todos vocês que estão acompanhando, nossos alunos, colegas, amigos. Pronto, professor Jacinto já estou conectando aqui. Quem não estiver seguindo o perfil da Tiran, é só seguir lá que vai acompanhar. Pronto. Desculpa, viu, professor? Mas é porque antes eu lhe interromper e a gente saber onde parou do que cair e a gente ficar perdido. Mas continue lá, por favor. Eu estava falando do Decameron da Fábrica della Peste, do Cordeiro. E ele, o Cordeiro, nesse livro, que é sensacional, ele faz não só uma avaliação do que foi a peste, por que ele fez? Ele foi estudar o processo da peste. E, no manusear o processo da peste, ele vê não só as falhas do Manzoni, mas, claro, tem toda uma questão de tempo, quando o Manzoni escreveu, etc. Mas tudo bem. A questão da língua, etc. Mas uma das coisas que o Cordeiro faz nisso, nesse livro, é para mostrar como nós temos a capacidade, dentro de uma estrutura inquisitorial, de construir delitos e delinquentes. Com muita frequência fazemos isso. Não só se constitui delito, é possível criar delitos, como é possível criar delinquentes para esse delito. O que ele faz na Fábrica da Peste é mostrar o que significa, no final das contas, a estrutura inquisitorial, ou seja, como ela privilegia a possibilidade de você fazer isso, de você fraudar a realidade, de você fraudar a verdade. Isso é, digamos assim, alguma coisa que por si só seria suficiente para nós sair correndo de um sistema inquisitorial. Se a gente tem alguma pretensão, evidentemente, de ter um processo penal democrático. Se você quer ter um processo penal democrático, a última coisa que você pode imaginar é que você tenha um bom processo com uma estrutura inquisitorial. Isso me parece alguma coisa a ser abandonada mesmo. Então é disso que se trata. Mas a reforma do pacote anticrime já falou que agora o processo é acusatório. E aí? É o que diz com muita frequência o Alberto Binder, lotado de razão, que não basta você mudar a lei. Para você ter uma estrutura acusatória, você precisa mudar a lei e fazer a estrutura acusatória viva lá na prática. Por sinal, isso é alguma coisa para ser dita. Na minha tese de doutoramento, o que eu fiz foi provar que o nosso sistema era inquisitorial. E sabe por que eu fui provar isso? Eu fui provar que o sistema nosso era inquisitorial, porque no Brasil, por A, por B, por C, porque seguiram o Manzini, que era o advogado Mussolini, um fascista, etc. Por aí, para manusear, para manipular as coisas, o Manzini, entre outras coisas, seguindo gente também da mesma estirpe dele, inventou que aquela era uma estrutura acusatória. E, de consequência, no Brasil se dizia e se vendia como ciência que o sistema processual brasileiro era acusatório. Todo mundo dizia que o processo do Brasil era acusatório. Quer dizer, quem dizia isso tinha lido mal e porcamente, quando tinha lido o Vincenzo Manzini, aquele fascista desgraçado, não é? Que ajudou a matar um monte de gente com os fascistas na Itália, não é? Ele
e os que copiaram dele. Quer dizer, eu não vou nem começar a falar. Quem quiser aprender sobre isso no Brasil, que leia o livro do professor Ricardo Glockner, que está lá para ensinar para todo mundo o que foi que aconteceu politicamente com o processo democrático no Brasil. Mas uma das coisas de ponta é exatamente isso. Porque é uma fraude. Você pode ter um sistema na lei inquisitorial, você pode praticar essa estrutura inquisitorial e dizer que ela é acusatória. Você pode chamar o urubu de meu louro. Dá, né? Você pode chamar meu louro, é capaz até dele vir na tua mão. Mas vai continuar sendo um urubu. Não tem jeito, velho. Tu não vai ter papagaio nunca ali. É mais ou menos isso. Então não basta simplesmente mudar a lei, não basta simplesmente escrever na lei que ele é acusatório. Eu entendo, porém, o esforço que se fez no pacote anticrime, porque todas as regras da estrutura acusatória que estão lá no pacote anticrime, foram colocadas lá, é o que há de bom naquela lei. O que é de bom naquela lei não é do governo. O que é do governo não é bom. Vamos colocar vamos mais ou menos colocar coisa assim. Não é? E dentre elas está justamente isso. Ou seja, o esforço de anunciar que nós vamos passar por uma estrutura acusatória é uma tentativa, como foi a tentativa no anteprojeto do Senado 156 de 2009, que se colocava no lugar de uma estrutura acusatória, ciente que estávamos todos nós de que por aquilo era um ensaio que nos levaria a uma determinada prática que construiria paulatinamente uma cultura acusatória. E é isso que no pacote anticrime está disposto e que mais ou menos pode acontecer se o que foi colocado lá pela comissão, pelo grupo, né? Pela comissão da Câmara, aquela comissão que foi criada para trabalhar em cima, e colocou Marcelo Freixo, enfim, gente de cabeça no lugar, nesse aspecto, gente que fez por uma mudança apontando nessa direção. Mas tudo pode ser coisa nenhuma se na prática você destrói a estrutura acusatória. Nós estamos vendo isso no México. Eu estive lá no México ano passado com o Jackson Gil, enfim, os amigos, o Márcio Berclas. Nós estivemos no México vendo o sistema deles, estudando, enfim, pensando nisso. E o que nós vimos é que os mexicanos, de uma certa forma, meio que paulatinamente estão caminhando para um colapso da estrutura acusatória, porque eles não estão deixando se colocar em prática aquilo que deveria ter sido colocada. Portanto, isso mostra como não adianta só mudar a lei. Você muda a lei e você não caminha naquela direção. Meus amigos do Paraguai não é isso, bem isso. Mas um pouco é assim. Só paulatinamente estão construindo uma cultura acusatória. E nós vamos precisar fazer isso, porque nós temos muito chão. Nós temos 500 anos de Inquisição, ou mais, não é? Desde 1500, nós temos uma estrutura inquisitorial, e vamos precisar de tempo para, digamos, introjetar as bases acusatórias. E essa... Isso é alguma coisa que vem com a prática da estrutura acusatória e a observação de que, de fato, ela é mais democrática e pode ajudar num processo penal mais democrático. Se não for assim, não vai. Eu sei que isso que o senhor está falando por trás também da mentalidade inquisitória, né? Que até existe o observatório. Eu queria que, se o senhor puder, professor, falar sobre isso e falar sobre se os nossos concursos públicos, os nossos novos juízes, os nossos promotores, eles estão estão reproduzindo essa mentalidade acusatória, ou nós temos salvação? E qual seria essa salvação também? Qual que seria esse caminho? É o seguinte, todos nós estudamos e somos
de uma certa forma, vinculada à estrutura inquisitorial. Nós pensamos inquisitorialmente. Epistemologia, para nós, diz respeito a uma estrutura assim. As condições de possibilidade nossa, os pressupostos do nosso saber, estão fundados na base inquisitorial. Algumas mudanças, quando vêm, que tem uma aspiração acusatória, como foi aquela que alterou o artigo 212, por exemplo, do Código, quando vem aquilo, a resistência é forte, porque, dentre outras coisas, as pessoas não conseguem pensar diferente daquilo. Ali foi um exemplo clássico disso, não é? Clássico, porque a gente viu muito rapidamente como era difícil para os juízes, principalmente, abdicar do lugar deles, do lugar de poder deles, de eles serem o interrogante, de eles falarem antes, de eles irem buscar aquilo que eles sempre tiveram que buscar, ou seja, de eles serem os encarregados de buscar a verdade. Ou seja, de eles gerirem integralmente a busca da prova. Isso é muito difícil você convencer os caras que não é assim, e mais, ali foi possível ver, inclusive, como os advogados também são assim. Os advogados podiam pensar, é muito melhor que eu faça a pergunta para os clientes, etc. e tal. No entanto, ao contrário disso, grande parte dos advogados eu ouvi falar disso, de dizer que isso era muito ruim, porque era muito melhor que o juiz perguntasse e pronto. Ou seja, o sujeito só reflete a mentalidade dele. É o que ele pensa. Não é ele. Nós todos pensamos assim. Nós todos aprendemos assim, estudamos assim. Nós todos fomos levados a pensar dessa forma. O processo é como se o processo para nós fosse isso que está aí. Não, isso que está aí não, eu estou sendo maldoso. Vamos colocar a coisa no seu devido lugar. Isso que está aí é a potencialização de uma estrutura inquisitorial de processo. Eu arriscaria dizer que nem nas ordenações foi assim. O processo do Tiradentes, aqueles 10 volumes que vocês têm do processo do Tiradentes, basta você passar os olhos naquilo e você vê como o nosso processo atual é muito pior, quem sabe, do que aquilo. Nós nunca tivemos um processo penal tão ruim e tão fraudado do ponto de vista democrático como o processo que nós temos hoje. E olha que nós trabalhamos em processos nos quais os juízes, com muita parcimônia, porque evidentemente não são todos os que trabalham, digamos assim, integralmente dedicados à inquisitorialidade do processo, nós temos uma grande sorte de trabalhar com juízes que, tá entendendo, fazem força para, digamos, mitigar a situação que a estrutura legal impõe para que a gente trabalhe. Então, os juízes, digamos, muitos dos juízes colaboram com a mitigação, digamos, dessa estrutura. Mas para aqueles que querem conduzir o processo inquisitorialmente e conduzirem até o final, eu diria, isso é plenamente possível. Plenamente possível. Olha, os juízes hoje não fazem mais porque não querem. É tão aberto, a estrutura democrática do processo está tão dilacerada que é possível fazer qualquer coisa. E quando você, trabalha na direção da rigidez dos atos, quando você cobra que os atos do processo precisam ser rígidos, para que eles não possam ser inquinados de nulidade, quando você trabalha desse jeito, a coisa que mais vem à tona é o pas de nullité sans griffe. A primeira coisa que salta não tem prejuízo. Às vezes, a prova diretamente é a prova que condena o réu e se diz que não tem prejuízo. Ou seja, veja, desde esse ponto de vista, nós estamos tratando da estrutura sancionatória do processo penal. Ou seja, se na estrutura sancionatória você joga com um conceito tão indeterminado como um conceito de prejuízo, você diz
ao tribunal que faça o que quiser. Quer dizer, se o tribunal entender que ali naquele caso não devia ser assim, por A, B ou C, detalhe A, o detalhe B, o detalhe C, tudo bem. Mas, em geral, não é assim. Não é assim. Em geral, não é assim. É por isso que nós, quem mexe com direito criminal, tem tanto medo desse mundo de presos que nós temos. Esse dia discutimos num grupo de WhatsApp, sobre essa questão, e isso para nós é um terror, porque nós sabemos o número de presos, sabemos quem são os presos que estão lá. Pelo menos sabemos de que extrato da população essa gente veio. Não é? Nós sabemos o estamento dessa gente. De onde essa gente veio, nós sabemos. O que nós não sabemos é se todos os que estão lá deviam estar lá. É por isso que quando vem uma situação como essa, agora, do CNJ se manifestando, os ministros em Brasília, de uma certa forma, apontando na direção de gente de risco, tirar é porque todos nós, de uma certa maneira, todos nós sabemos que as pessoas que estão lá, nós sabemos de onde eles vieram, mas nós não sabemos se essa gente que está lá, se todos os que estão lá, principalmente em função do nível da defesa. Você acha que todo defensor público, você acha que todo advogado da TIR é que nem o Eduardo Newton? Aqui é uma homenagem para o Eduardo Newton. Você acha que todo mundo é que nem o Eduardo Newton? Você acha que todo defensor dativo, que todo defensor público é que nem o Eduardo Newton? Que vai lá pular no pescoço do juiz, na defesa do coitado que ele advoga. Se matar pelo sujeito, ser processado como ele é processado. Fazer habeas corpus direto para Brasília e ir lá defender. Você acha que a defesa é assim? O que isso faz para nós? O que isso produz para nós? Isso faz conosco? Isso conosco faz um grande mal, porque cada vez que eu olho para o presídio, eu fico pensando se todo mundo que está lá devia estar lá. Se não tem um monte de gente que está lá errado, que está lá sendo inocente. E cada vez que aparece uma situação dessa, todo mundo, não é por outro motivo, que o Supremo, naquela DPF, a 347, se não me falha a memória, declarou um estado de coisa inconstitucional. Um estado constitucional, de coisa inconstitucional. Mas declarou com razão, porque você sabe a situação que nós temos. Aquilo é o resultado de um sistema penal inquisitorial. Aquilo é esse resultado. Nós que deveríamos ter vergonha daquilo, veja, aquilo também é um número que para nós é só um número. Por isso que a primeira parte era necessária lá. Aquilo era para nós é também só um número. Eu lá atrás, eu não sei que ano, eu ainda era procurador do Estado, fiz um parecer, aqui no Paraná, sobre 2 delegacias e a prisão das 2 delegacias. E por causa disso eu fui lá visitar. Eu sempre que posso vou visitar as delegacias, e vou lá ver a situação, etc, etc. Mas eu, agora, naquele caso, por conta do trabalho, vieram parecer para o secretário de Segurança Pública, eu fui visitar as 2 delegacias. E fiz um parecer, um pouco narrando o que eu tinha visto lá. Que era muito pior do que o que eu tinha visto nos presídios. Certo, Léo, que os coitados dos delegados, nessas horas, ficam desesperados, porque os delegados não querem ter preso nas delegacias. Delegacia não é lugar para ter preso. Tem um monte de gente cumprindo pena nas delegacias. E aqui no Paraná, não sei como é que é pelo Brasil afora, mas aqui no Paraná teve um tempo que nós tínhamos muito preso nas delegacias. Era coisa de 17 mil. E os delegados batendo a marreta, os delegados insistindo, porque a responsabilidade, evidentemente, é deles. Então, eles ficam sofrendo com esse negócio. Eles sabem a situação do caos, do caos que é o presídio, o que eles têm de cela nas delegacias. Até outro dia a Polícia Civil fazia custódia, né, dos presos. Então... Não, eles estão fazendo, velho. Até hoje eles estão fazendo, eles estão cuidando de gente que está cumprindo pena. É o fim da picada. E é gozado isso, porque a gente que fala tanto mal da polícia, né, lá pelas tantas, precisa se dar conta de ter algumas coisas que é preciso dar um desconto. O desconto é esse, porque eles estão pagando o pão que ele amassou, de ter que ficar com os presos nas delegacias. Mas isso é porque os presídios também estão cheios.
Mas por que eu estou falando isso? Se eu entrar nesse negócio, eu vou ficar só aqui. Léo, mas é um problema que é um ciclo vicioso, né? Esse troço me chateia muito, porque de um lado eu vejo os delegados sofrendo, e não são poucos que eu conheço, que são meus amigos, enfim, que eu conheço gente que está pagando pão, comendo pão de mamaçou com esse negócio. E do outro, a situação concreta dos presos. Rapaz, se esse negócio explode, não tem quem consiga resolver, velho. Mas o pior de tudo isso é que nós não sabemos que essa gente que está lá, de fato, devia estar lá. Tem gente que não se sabe nem o nome, Jacinto. Tem gente, professor, que a defensoria já fez relatórios falando que não sabe o nome da pessoa que está lá, não sabe qual é o processo que a pessoa responde. Meu amigo, se nós temos 40%, tem falado de 40% de medida de prisão cautelar, a pergunta que tem é essa: o que essa gente está fazendo lá cautelarmente? O que essa gente está fazendo lá em prisão processual? Ora, eu quando comecei a dar aula, de repente a gente dizia, ora, prisão se estrutura de uma forma dual. Executa a pena ou toda a prisão é cautelar. Aqui o sistema é prisão ou liberdade. A regra é a liberdade. A prisão é exceção. Portanto, sempre que estiver prisão, são casos em que, para a garantia do processo, ou seja, para fazer com que o processo possa se desenvolver, enfim, da ordem pública, enfim, os requisitos da lei, você precisa, mas é só quando é absolutamente necessário, senão tem que ser exceção. Porque você não sabe se esse sujeito não vai se dizer não é inocente. Para isso tem que fazer o processo. Tem que fazer o processo andar, tem que ter o processo. Por isso que a regra é prisão ou liberdade. Quando o Ministério da Justiça veio com aquela conversa de que precisava fazer uma reforma para liberar as cadeias e os presídios, etc. e tal, e foi buscar o que nós tínhamos feito no anteprojeto, no 15609, voltado para a estrutura acusatória do processo. Foram lá buscar aquilo e enfiaram no Congresso Nacional, correndo. Aquilo que estava lá, mexido para pior ainda, na estrutura do projeto, do anteprojeto da lei. Enfiaram aqui. A primeira coisa que me vieram perguntar, o que o senhor acha disso? Eu acho que vai dar errado. Você faz alguma coisa para a estrutura acusatória, é uma coisa, juiz das garantias, enfim, alguém que está lá para controlar justo a prisão, a liberdade. Vai ficar livre e só vai preso na exceção da exceção. Quer dizer, tem que ficar preso quem tiver que ficar preso. Você tem que reconhecer que alguém que comete crimes um atrás do outro tem que ficar preso. Não tem. Você tem um estupro, amanhã tem outro estupro, você bota o cara na cadeia. Ou seja, é a única forma, como eu vejo, como nós temos de pensar com uma certa tranquilidade para justificar o injustificável, porque uma prisão cautelar é injustificável. Não tem. A tese de André Jean Berardino é um exemplo clássico de como não há justificativa nenhuma. Me lembro do Pavarini na banca falando disso, e que não tem mesmo. Não tem. Mas nós precisamos fazer com que alguns fiquem fora. Nós precisamos tirar alguns. Mas o resto não. Então, é injustificável que você imagine que 40% dos presos sejam cautelares. Por isso que quando eles foram buscar o material, e resultou nessa lei 12.403, 13.403, 12, sei lá, acho que 12.403, a lei que mudou as cautelares. Quando veio a lei, a primeira coisa que veio o que mudou? Não devia ter mudado nada, porque eles deviam ter estendido as medidas substitutivas para os casos em que deveria um sujeito ficar preso. Ou seja, liberdade ou prisão. Liberdade ou prisão. Vai ficar preso? Então aí substitutiva, mas não. Ao contrário disso, se disseminou, veja como a estrutura inquisitória molda as coisas no seu interesse. Eles moldaram para o interesse. Então, pessoas que hoje deviam estar livres estão com tornozeleira. Pessoas que deviam estar livres estão proibidas de ir em determinado lugar. Pessoas que deviam estar livres para procurar trabalho, enfim, para viver a vida, estão em regime de substituição. E depois acabam absolvidas, quem sabe? E aí, o que você diz para essas pessoas?
Por sinal, aquela hora eu tinha falado para você, Léo, me lembra que para a gente poder Da conversar prisão. desse ponto da prisão. Sim. Aqui, hoje, nós temos que pensar numa coisa muito importante. Nós todos, eu, você, essa turma toda que está aí vendo a gente. No quê? No fato de que estar em prisão domiciliar é estar em prisão. Nós estávamos falando aquela hora, era disso que nós estávamos falando, de que tem gente que não aguenta mais. É. E você ainda perguntou isso, governador, o prefeito está ameaçando prender, etc e tal. A resposta para isso é dizer, ora, não dá para avançar mais para cima das liberdades. Já chega que você empurra todo mundo para o isolamento. Não dá para botar lá recluso em casa. Mas o preso em prisão domiciliar está recluso em casa. O meu sócio hoje mandou para os clientes nossos de fora do país uma mensagem. E nessa mensagem ele disse, o fulano de tal comunicou que está em casa, em prisão domiciliar. Está em casa com a mulher e com a sogra. Então os estrangeiros riram e perguntaram, mas ele não vai pedir para voltar para a prisão? Ou seja, era uma brincadeira que eles estavam fazendo. Mas veja, estou dizendo isso porque isso mostra para todos nós que estamos em casa. Mas, Léo, você pode sair, Léo. Eu posso sair. Eu preciso de um troço da farmácia, eu me encho de máscara, do capeta, sei lá o quê, me disfarço de bobalhão e vou lá na farmácia, cheio daqueles troços, comprar meus remédios, os negócios que eu preciso. Enfim, vou para a farmácia. Eu não estou impedido de sair de casa. Mesmo assim, as pessoas não estão suportando ficar em casa. Tu imagina o que é estar em casa preso. Estar em casa preso é estar preso antes de ser em casa. Então as pessoas precisam entender isso. As pessoas têm que entender isso. É preciso explicar para as pessoas. Quem sabe daqui para mim, talvez isso possa mudar. Porque quem não tem noção disso é capaz de imaginar que estar em casa é um deleite. Estar em casa é uma maravilha. É uma maravilha para quem, cara paida? Esse que é o X da questão. Estar em casa, mesmo para nós que podemos sair na hora que queremos, é um martírio. Claro que nós damos um jeito, porque você se engana. Eu troco de casa, eu vou para uma casa, eu saio, eu vou para outra casa, eu telefono, enfim. Eu sou um cara organizado, eu sou meio japonês, porque eu sou japonês. Eu já nasci japonês, eu sou japonês desde pequeno. Então, eu sou um sujeito ordenado, eu sou organizado, eu acordo na hora, eu visto roupa, tá certo que eu não boto terno, agora boto camiseta, então não. Mas eu sou organizado, eu estudo todo dia, eu escrevo todo dia, enfim, eu tenho uma rotina. Tem rotina, né? A rotina me salva. Agora, meu irmão, é porque a rotina me salva. Mesmo eu com a rotina, chega uma hora eu quero sair. Eu tenho dito para o Daci isso, Daci, hoje nós conseguimos entender por que é que quem está em prisão domiciliar, antes de estar em domiciliar, está em prisão. É isso. Está em prisão. As pessoas têm que entender isso. Estar em prisão domiciliar é estar em prisão. E eu estou falando isso porque isso é de mais importante. Às vezes, tirar alguém do presídio e botar no domicílio preso é altamente relevante, porque isso é o que faz, isso é o que pode fazer você talvez conseguir ganhar o preso. Então, essa era a conversa daquela hora que eu te falei. Vamos falar disso, porque isso é relevante, isso de fato é relevante. E o que faz, professor, assim, não querendo estender muito seu tempo, que eu sei que o senhor também deve estar cansado da gente aqui, mas o que faz todas essas reformas que vieram, a cada reforma que existe, do penal e do processo penal, o argumento é: estamos fazendo essa lei para reduzir a criminalidade. Estamos fazendo essa lei para reduzir a criminalidade. E a criminalidade só aumenta. Nós sabemos disso há bastante tempo. Pelo menos desde Beccaria. Mas aqui no Brasil, ou na última fase, desde a lei dos crimes hediondos,
a manipulação política da prisão, portanto, da pena, do direito penal e do processo penal, ora, tem se mostrado como uma fraude, porque acaba sendo uma guerra nossa contra eles. É visível isso. É visível isso. Você bota lá 800 mil, anda variando, né? Agora, esse dia a Janaína me disse, senão um grande abraço para a Janaína, enfim, a nossa querida amiga da coluna Limite Penal lá. A Janaína, a Marcela e a Raquel. E eu, Alexandre e o Auri. Nós sabemos disso. Então, há muito tempo. Mas depois da lei dos crimes hediondos, no Brasil isso não parou mais. Porque o abuso do uso político, não é? Principalmente o abuso do uso político do encarceramento, o que faz é transformar todos, principalmente os menos favorecidos, em potenciais criminosos a serem presos. Portanto, se elas resolvessem alguma coisa, se isso resolvesse alguma coisa, nós já teríamos uma sociedade mais igual. Mas, ao contrário, ela é cada vez mais desigual. Ela é cada vez mais desigual. Por quê? Porque cada vez mais, em face da estrutura neoliberal, nós cooptamos os da classe de cima, os da turma do estamento lá de cima, nós cooptamos. Então, o que acontece? O que os neoliberais fizeram de muito interessante? Eles cooptaram a turma do mundo inteiro do andar de cima. E aí, é como se eles transformassem o primeiro mundo no grande primeiro mundo. É o grande primeiro mundo da Nigéria, do Brasil, do Paraguai, da China, é o grande primeiro mundo. O primeiro mundo está no mundo inteiro. E, claro, em troca, eles levaram também o terceiro mundo, porque a gente vê hoje um terceiro mundo navegando lá, ainda que muito menor, um terceiro mundo navegando lá no primeiro mundo. E aí, velho, o que resta saber é que a golpe de qual manipulação você conduz aquela gente lá de baixo. Rapaz, eu cada vez que escuto que tem 13 milhões de desempregados e a taxa está subindo, né? Não foi uma taxa que cai, a taxa está subindo. Quando você vê que a taxa está subindo, isso significa que nós vamos ter muito problema, inclusive em matéria criminal. Inclusive em matéria criminal. Ou seja, o que está demonstrado, e está demonstrado desde sempre, é que essa legislação de força dessa maneira é uma legislação que de fato não resolve. De fato não resolve. Porque a ameaça da pena é uma ameaça que só vale até determinado momento. De um determinado momento em diante, quem se sente ameaçado é justo aquele que está do outro lado. O ameaçado hoje somos nós. Nós é que moramos em elevador, com 30 trancas para chegar aqui, com chaves tetra em todas as portas. Elevador não abre sem a tetra. Com porteiro, com câmara em cada andar, em cada espaço, com segurança, empresas de segurança. O condomínio nunca foi tão caro porque nós precisamos de segurança. Nós precisamos de segurança porque nós temos medo. O medo é nosso. O medo é nosso. Nós é que hoje estamos com medo. Então, se você faz uma lei dessa imaginando que vai botar medo neles, você está completamente enganado. Eles lá de baixo, eles lá, na hora que, digamos assim, escapam daquela crença, não é? Escapam da crença aquela de que eles podem, pelo trabalho, pelo estudo, enfim, por tudo aquilo que se promete chegar lá, quando eles escapam daquela crença, a nossa lei a eles não diz nada. Eles não têm nenhum medo da gente. Eu aprendi isso lendo uma entrevista daquele Marcola. Um cara que, claro, ele não leu todos os livros que ele disse que ele leu, é falso aquilo, mas, em compensação, ele é inteligente o suficiente para dizer isso, com todas as letras. Nós não temos medo de vocês, são vocês que têm medo de nós. Vocês é que têm medo, não nós. Mas, em compensação,
segue a mesma ladainha, ou seja, seguem fazendo essas mesmas leis para poder desfrutar delas politicamente. E é isso que acontece, não é? É isso que acontece, não resolve nada. Veja, nós falamos de penitenciário, de cadeia pública, está um problema e é resultado disso. Nós falamos de um processo que não vai por causa da estrutura inquisitória, é resultado disso. Ou seja, onde você toca, não vai, e não vai justo por essa situação. É por isso que você não pode comparar as estruturas. Eu, quando vi a discussão a respeito da Covid nos presídios, etc. e tal, e gente fazendo alusão à Itália, não sei aonde, está gostando da minha cara, velho. Os caras estão brincando comigo. Os caras têm 60 mil presos, velho. Cada um dorme no seu quarto. Cada um, olha, os piores presídios, Regina Coeli em Roma, enfim, os piores presídios, para nós, seriam hotéis de 5 estrelas. Isso é uma metáfora, claro. Eu estou brincando. Mas é uma vergonha. É uma barbaridade. Você não pode comparar realidades distintas. Não tem denominador comum. Não tem denominador comum para realidades diferentes. Ora, nós temos a nossa situação. A nossa situação é única. O que nós precisávamos mesmo é ter gente com cabeça, gente inteligente. E gente inteligente no comando. Ou seja, nós estamos numa hora de dificuldade, tamanha dificuldade, que precisava ter um comando, gente inteligente para dizer, olha, todo mundo precisa seguir naquela direção. Aquela é a direção, aquela é a nossa direção, para nos proteger, etc. e tal, para a gente sair mais rápido disso, enfim, para a gente voltar a produzir o que nós temos condição de produzir, etc. e tal. Mas não, ao contrário disso, o que nós temos são desinformações, informações de tal maneira desarticulada, umas contra as outras, que o que está causando é, de fato, mesmo um pandemônio. Não tenho a menor dúvida disso. Sem dúvida. Professor Jacinto, eu não sei nem como lhe agradecer. Eu vou só passar rapidamente aqui alguns comentários, porque também, para a gente não deixar ninguém de fora. Olha, o que teve de coraçãozinho, cumprimentando o senhor aqui, nossa, é uma coisa assim... Gente matando a saudade, mestre dos mestres, é um elogio atrás do outro e só de grandes amigos queridos, Ricardo Krug, enfim, Jeff Amadeus, a Dani falou várias vezes aqui, mandando abraço, a Aline, Fernanda Martins, o Guto, o professor Sebastião também mandou um abração, enfim, é muita gente. Eu não vou... O pessoal, é tanta pergunta e é tanto comentário que se eu for fazer, o professor Jacinto não dorme hoje. Eu espero que vocês me perdoem, mas eu não tenho condições de fazer as perguntas que estão aqui e de todos os comentários, que é muito, mas assim, eu quero que o senhor tenha a certeza que foi, professor, uma honra para mim. A Aline me mandou mensagem, falou assim, fale com o professor Jacinto, o quanto foi importante a fala dele para nós, o quanto ele é importante para nós, para Empório, para Tirã. Eu sei que muitos amigos acompanhando aqui. A Ana Murata está mandando o último. Ana, muito obrigado pelo material do professor Jacinto que você me mandou. Muito obrigado mesmo. Essa é uma querida sem a qual nós não funcionamos. Ela é tudo. Ela é a nossa pilar. Essa é a pilar de sustentação. Sem ela, nós não funcionamos. Ela e a Alice Silveira, que passou aí agorinha. Ela é que funciona. Senão ela, eu e o Eder estamos perdidos no escritório. E aí a Aline também lembrando, quem não tiver seguido, para seguir o perfil, os Luiz Gabriel. Todos e tal. Luiz Gabriel, professor, eu queria, antes de passar a palavra para o senhor, lhe pedir a gentileza de uma última reflexão, uma última fala, uma última palavra, o que o senhor quiser, citar um poema, enfim, tanto faz, mas eu queria ouvir uma última vez o senhor, lhe agradecendo profundamente. O senhor não sabe a honra que foi para mim. Todo mundo me colocou um pânico danado. O Jacinto está preparando, Léo Marinho mandou, o Jacinto está preparando e não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus, o professor Jacinto vai me deixar até sem lugar. Mas, assim, muito obrigado. Estou esperando o senhor em Belo Horizonte para lhe dar um abraço de agradecimento verdadeiro. O senhor sabe, o senhor mora no meu coração, no da Dani também, que está aqui perto de mim falando a mesma coisa. Então, assim, muito, 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 muito obrigado pelo seu esforço, por tudo. O senhor sabe que minhas palavras são mais que verdadeiras, de verdade, de coração. Essa aqui, ó, passou ali. Essa aqui, ó, Maria Francisca.
Essa. Ah, sim, 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 sim. Essa mora no meu coração. Bom, olha, li duas coisas. Eu não vou dizer uma só, duas coisas. A primeira é que nós, com o nosso discurso, nunca vamos agradar todo mundo. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nós nunca vamos agradar todo mundo. Mas é preciso que as pessoas que nós não agradamos entendam que o nosso discurso só é forte do jeito que é porque nós só falamos da Constituição. Quando nós falamos grudado na Constituição. Esses dias eu dizia ao Tavares, nós somos assim por causa disso, Juarez. Nós nos agarramos nisso, é a nossa tábua de salvação. É por isso que ela é tão importante. É por isso que o Lênio, por exemplo, insiste tanto nisso, quer dizer, bate tanto nesse ponto. O dilema de quem não gosta da nossa fala é porque sabe que o nosso discurso está fundado lá. Se você pega a Constituição, no artigo 1º fala lá que a base da República é a dignidade da pessoa humana. Ponto. Ponto. Essa que é a questão. Não me venha com lucro. Tudo isso está lá para lá, metido lá. Tudo isso está para lá, mas deve ser assim. O lucro deve ser uma chaminézinha lá no porão, lá fora da casa. Está entendendo? O pilar de sustentação é esse. E é por isso que é necessário fazer tanto essa defesa, porque ali é que está o ponto. E desde esse ponto de vista é que é preciso ensinar os alunos. Um pouco da minha dor de ter largado da graduação é porque eu sempre gostei muito disso, de levar para a graduação justo formação de conscientização, de formação de cidadão. Formar cidadãos, porque isso é disso que precisamos, ou seja, de gente que sabe o que está falando a partir da Constituição, que trata do direito como a base dele seja sempre a partir daquela fonte que é a primeira e que nós precisamos levar em consideração. Isso é, de fato, alguma coisa muito importante. Ou seja, nós mesmo não agradamos que nós agradamos, sabem que a nossa matriz é, de fato, a matriz que é necessário sustentar. Por isso que eles não gostam tanto da gente. A segunda coisa que eu queria dizer, que me parece de fato relevante, que é algo que eu li do Habermas essa semana. E não sei se foi nessa entrevista, não sei se foi no texto, enfim, eu não sei. Li do Habermas essa semana. Ele dizia, nesse lugar aí, quando falava para ele que ele era um cara genial, ele dizia: você não tem nunca que achar que você é o gênio. Você tem sempre que aprender a criticar o gênio. Ou seja, a sacada do cara é realmente genial, né? Porque ele diz: não seja metido, porque você nunca vai saber tudo e você nunca vai ser o gênio. Né? Você nunca, em alguma coisa, você vai sempre ser pequenininho. Então, se coloque no seu lugar. Mas, em compensação, ele diz: você precisa saber o suficiente para poder criticar o gênio. E aí você ganha a dimensão de quanto você é pequeno e de quanto você precisa saber. Mas, em compensação, aí você ganha o discurso da crítica. E falar de crítica, tenho dito para Maria Francisca, falar de crítica é falar sempre de transformação. Não tem crítica pela crítica. A crítica pela crítica é vazia. A crítica pela crítica, você espreme e não sai nada dela. A crítica, de fato, é a crítica da transformação. Essa que é a crítica. Ou seja, nesse aspecto, a 10ª tese sobre Feuerbach estava precisa, porque não basta descrever o mundo,
é preciso transformar. E a crítica que presta é só aquela que ajuda a transformar. É preciso transformar. Você vê, nós falamos e dissemos, é preciso que as pessoas tenham consciência de que a prisão deve servir como, o domicílio deve servir como prisão. Elas têm que aprender isso. O que eu estou dizendo? Elas devem se transformar, para transformar a casa, o domicílio em prisão. Ou seja, é uma crítica transformadora, essa é a crítica. Mas ela só é viável, de fato, meu amigo Léo, quando você não se sente um gênio. Isso me parece isso parece a coisa mais relevante, não é? Isso é a mais relevante. Eram as duas coisas que eu queria falar, para terminar e ir embora. Bom, né? Bom encontrar com você aqui, meu. Professor, o senhor não sabe a alegria que o senhor está me dando. Assim, é indescritível. É uma grande honra mesmo, de verdade. Foi um pouco... Desculpa, a primeira fase foi muito grande. Eu achei que ia falar 15 minutos e foi mais um desabafo, porque a gente está vendo coisas e a posso ficar meio que engatado na goela. Você quer alguém para falar, então você precisa de alguém para conversar. Então, tá você aí conversando e nós... O senhor pode me ligar o dia que quiser, que eu lhe escuto o dia inteiro. Seja por aqui, seja só nós dois. Tá bom, beleza. Aí ele que tá aqui, ó, comigo. Tô lendo aqui. Esse é o livro, vale a pena. Esse é o livro, vale a pena. Esse, La Fábrica de la Peste. Eu tinha separado, eu estava lendo, eu tinha separado uma passagem para ler, mas foi. Tá bom, Léo. Foi ótimo estar com você, ótimo mesmo. Olha, um grande beijo para Dani, sabe? Um beijão para a Aline, para todo mundo. Fiquei contente. Acho que acho que foi melhor do que eu imaginava. Eu não sabia nada disso, Léo. Não sabia. Bom, eu nem tinha Instagram, para tu ter uma ideia do que eu estou falando. Então... Eu espero que tenha aberto a porta para o senhor participar de outros eventos, não só comigo, mas com todo mundo.